Agora, para o Flamengo, o ideal seria o Carrascal ter uma boa Copa, chamar a atenção de clubes interessados aí, do Oriente Médio, lá da onde, e vender. Não tem informação nenhuma. É cascata, mentira, isso aí não tem nada. Gente, vamos acabar com isso. Não existe nada do Rossi. O Besiktas, houve uma consulta em janeiro. Antes de ontem, uma história que o Luiz Araújo tinha uma proposta. O Flamengo até ontem não recebeu nenhum contato. Proposta boa, vende qualquer um, até o Arrascaeta. Se alguém oferecer um cara no tapete voador, oferecer 30 milhões de euros, e o jogador vai ganhar o triplo e quer ir embora, ninguém segura. Vai embora. Qualquer um sai. O mercado do Flamengo é o seguinte, que temos duas posições prioritárias, eventualmente uma terceira, a gente tem que tentar descobrir qual é, tal. Mas essas duas, é claro, o centroavante e meia. Não há tanto dinheiro, não há dinheiro para contratações caríssimas, e ponto. Aliás, tem uns perfis no YouTube, aparece um camarada com a camisa do Flamengo, sei lá da onde, não porque fulano, amigo, tu não conhece ninguém, não tem nenhuma fonte, nem jornalista não tem contato com nenhuma pessoa do clube, nenhuma pessoa do mercado, nenhum agente. De onde esse cara tirou isso? As pessoas vão lá e acreditam naquilo. E o Flamengo não precisa de tantas contratações. São ajustes. E é um tema muito importante no futuro do clube, porque isso é mais importante que o mercado da bola, gente. O Flamengo está numa reformulação do seu estatuto para profissionalizar tudo. E uma das discussões são os poderes que o presidente poderia passar a ter. Eu acho um absurdo o Flamengo jogar no Maracanã se ele está com casa cheia todo jogo. Cara, mesmo que a renda seja igual, mesmo que a renda seja um pouquinho menor, o estádio lotado é fundamental, é a imagem do clube, cara. Bom, meu caro rubro-negro, bora pro vídeo pra conferir tudo isso aí nessa prévia. Aqui no vídeo, o Mauro afiado, dando na lata como sempre, cara, pra não ficar distribuindo fake news. O Flamengo vai atacar posições específicas, lateral, meio de campo, atacante, Carrascal, que precisa se destacar pra sair, Luiz Araújo, Cebolinha, quem sabe tem uma surpresa pra gente, beleza? E os créditos, link abaixo pra conferir o vídeo na íntegra nos canal S1 Live. Se inscreva no canal do caras, os caras são gente boa e são confiáveis, beleza? Mas antes, se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e eu lhe peço ajuda, deixa bastante like, assenta o dedo, à vontade. Hype o vídeo se possível e bora lá. A Copa começou, Mauro. E aí, o que você achou do primeiro dia, a abertura, 2 jogos ontem? E a gente pode falar, Mauro, você acha que é exagero eu falar que a estreia da Copa, de certa forma, teve um protagonismo brasileiro, Mauro? Teve, né? Para variar, a arbitragem brasileira com a sua assinatura habitual, né? Com a quantidade de expulsões que não acontecia há 20 anos. Impressionante, impressionante. Assim, expulsões no mínimo discutíveis, né? 2 delas no mínimo discutíveis. VAR chamando, assim. Acho que se o mundo não conhecia a arbitragem brasileira, ontem foi apresentado, né? E o jogo, assim, vai ter muito jogo meia boca, né, cara? Muita seleção, 48 seleções, não tem como você ter, com 32 já era um pouco demais, 48. Mas eu acho que mais uma ou 2 Copas ele chega nos 64, né? Que aí fica a conta certa, classifica 2 por grupo, não tem negócio de terceiro colocado se classificando. Eles chegam lá. Aí, acho que vamos ter goleadas importantes, né? Assim, marcantes, porque tem times que são muito fraquinhos em relação a outros que vão bater de frente. E isso é aí que me chama a atenção, que o que a gente está percebendo, o impacto técnico disso. O grupo mais forte tem França, Senegal, Noruega, né? E Iraque. O terceiro colocado desse grupo ele vai ser mais forte que vários terceiros colocados, é capaz de ficar de fora. Enfim, mas é o que temos aí. A Copa do Mundo vai pegar mesmo lá adiante, né? Vai ter uma outra briga maior por vaga agora, mas essa fase de grupos eu acho muito esvaziada com esse inchaço. O estágio da abertura tem muita história, 2 Copas do Mundo ali, Pelé foi campeão ali, Maradona foi campeão ali, mas em compensação o estádio que vai receber a final e vai receber a estreia do Brasil é um estádio, como vários ali, de futebol americano, que não tem nada a ver com futebol, cara. Nada a ver com futebol. Arquitetura, disposição, tudo. Eu falei outro dia, assim, esses caras estão sequestrando a Copa do Mundo, sabe? Descaracterização é muito forte. Na Copa passada já foi assim, agora mais ainda. E foi assim na Copa do Mundo de Clubes no ano passado também. Tem a estreia do Brasil na Copa, né? Os jogadores do Flamengo que vão disputar a Copa, né? A primeira rodada dos jogadores, né? Amanhã, dia 13 de junho, tem Paquetá, Danilo, Alexandre e Léo Pereira, né? Dia 14, dia seguinte, o Plata joga com o Equador contra a Costa do Marfim. No dia 15, você vê que quase todo dia tem jogador do Flamengo em campo. O Uruguai estreia, né? O Arrascaeta não deve estar relacionado, mas tem o Varela e o De La Cruz. Ainda tem o Vinha, que está emprestado também. E no dia 17 tem o Carrascal. Eu acho que assim, isso é reflexo aí da capacidade de investimento do time. Mas 2 jogadores só estão nessa seleção, né? Um porque, no caso do Danilo, só porque o Wesley se machucou. Os 2 também estão ali pela carência, não é só por causa do Flamengo, né? Por causa da carência de laterais, né? Mas assim, eu acho que o Brasil vai enfrentar um adversário difícil, uma estreia que deve ser complicada. E se o Brasil não vencer, aí a gente vai começar a falar de ficar em segundo, vai mexer na logística, vai ser. Esse jogo é bem importante. Bem importante. Muito, muito importante.
E a saída do Wesley, como eu já falei em outras ocasiões, acho que gerou aí um problema para o técnico, ele vai ter que encontrar soluções que não estava precisando, né? A priori ele tinha lá já uma ideia em mente, né, de como montar a equipe, e agora ele certamente vai ter que, vai ter, não, já está, né? Pensando no que fazer e como solucionar essa questão, porque era o único lateral que ele tinha com essa característica, né? E ele com o Paquetá podia ter encontrado uma maneira de estruturar a equipe, agora ele não tem mais isso, né? Eu acho que isso vai ser bem, bem importante no contexto do jogo de amanhã. Espera alguma coisa a mais, Mauro, de algum jogador do Flamengo, né, na Copa do Mundo, dentre os convocados? Em que sentido? Que se destaque, que possa ser destaque de alguma seleção na Copa. O Carrasco é uma reserva. Lá até pode ser que faça lá uma boa Copa e tal. O Carrasco é uma pior reserva, né? Não sei se vai jogar tanto assim. Vamos ver. O Plata acho que é um jogador que pode ir bem, né? No Brasil, acho que o Paquetá pode ter uma boa Copa. Alexandre e Varela. Alexandre e Danilo podem, se forem corretos, acho que já está bom. No Uruguai, Arrascaeta é um mistério. De La Cruz também, que vive machucado, aquela coisa, não sabe quando pode jogar. O Varela, aquela regularidade habitual, acho que não acredito em muito brilho. Fez até gol na outra. Foi titular na outra Copa, né? Aliás. Mas eu acho que, assim, destaque, grande destaque mesmo. Não sei se alguém vai ter grande destaque. Acho que vão ser jogadores que vão compor aí nas suas seleções sem tanto protagonismo assim. O Paquetá, talvez seja que tenha mais possibilidade de em algum momento participar com um lance importante, um gol, uma jogada decisiva. Agora, protagonismo, acho que o Plata, talvez na seleção do Equador, possa ter um momento. O Arrascaeta poderia, mas a gente não sabe a condição dele, né? É um mistério. O jogador está machucado, lesão muscular, já teve a questão da clavícula, né? Agora, para o Flamengo, o ideal seria o Carrascal ter uma boa Copa, chamar a atenção de clubes interessados aí, do Oriente Médio, lá da onde, e vender. Né? E vai vender rapidinho se aparecer uma proposta. Se for parecida com aquela que ofereceram de 20 milhões de euros ou de dólares, foram duas, né? Só tentativas aí de conversa, tudo que não foram adiante, certamente vai vender. E isso que eu estou falando não é um palpite, é uma informação. Vai vender. Quer vender. Mas dessa vez, né, Mauro, como a situação mudou, talvez não precise nem ser a proposta de 20, talvez se um pouco mais abaixo até vai, né? Eu creio que sim. E custou 12. Se alguém oferecer 17, 18, acho que os caras vendem. O problema foram as expulsões, né? Cara, as expulsões deles já custaram uma taça, tudo bem, a primeira taça mais importante, mas custaram uma taça, né? E agora custaram a situação do time do campeonato. Um jogo que o Flamengo jogava bem, ele arrumou uma expulsão e com isso o Flamengo perdeu 3-0 para o Palmeiras. Claro, tem clássico, né? mais personagens ali que complicaram a coisa, mas ele toda hora, cara, não dá, né? O pessoal tá bem de saco cheio, né? Tem muita gente bem aborrecida com ele. Então, para o clube, o ideal seria que escolhe um aí que tem que se destacar na Copa do Mundo. Não. Você acha uma boa renovar por mais um ano com o Alexandre? Eu acho cedo. Não sei por que renovar agora. Estamos na metade do ano, para quê? Espera segundo semestre. Não entendo por que essa pressa. Um jogador que não consegue ter uma grande sequência, vira e mexe, ele fica de fora. Não tem jogado bem. Eu acho que é precoce. Isso vale para o Danilo também, né, Mauro? Mesma coisa, né? Se caso o Flamengo pense em renovar e não parar. Danilo menos. O Danilo, acho que assim, o Danilo é um reserva da zaga, cara. O Alexandre é titular na lateral. Acho que o Danilo pode até. Agora, é diferente os dois. Acho que a situação é diferente. Mas também, acho que nenhum dos dois tem que renovar nada agora. No final do ano. No final do ano resolve isso. Sobre a questão do mercado do Flamengo, né? Principalmente em relação às posições prioritárias nesse momento. Queria que você trouxesse um pouquinho também sobre essa relação, se o Flamengo tem ou não tem dinheiro para investir. O que você conseguiu apurar ali no Flamengo durante a semana, Mauro? Nada de novo, aquilo que a gente já sabe. O Flamengo não tem dinheiro para investir pesado, como as pessoas imaginam. O Flamengo está pagando o Paquetá, custou 42 milhões de euros. E quando o BAP falou um bilhão, não é um bilhão para contratar. É um bilhão custo do futebol, alguma coisa assim. Eu acho que ele não foi muito feliz ali naquela fala, porque deu margem a interpretações. Não tem esse dinheiro, gente. O Flamengo não é propriedade do Catar, do Emirados Árabes, para, sabe, dinheiro a fundo perdido. O Flamengo contratou vários jogadores, tem que pagar. Não se contrata vice, se contrata parcelado. Então não vai ter essa grana toda. O mercado do Flamengo deve ser voltado para a América do Sul, jogadores mais acessíveis, mais baratos, a não ser que aconteça um fato novo, uma venda, alguma coisa desse tipo, alguém aceitar um parcelamento que o Flamengo possa pagar. Vai depender muito da capacidade de negociação do Zé Boto. Mas, atrás do Danilo. Quanto custa o Danilo do Botafogo? Aliás, o Nottingham Forest é um dos credores do Botafogo, né? Esquece. 40 milhões, 35 milhões, muito difícil. Muito difícil.
E não é prioridade. Prioridade é um meia e um atacante. Né? São as duas posições prioritárias. O Danilo não é esse jogador. Esse meia. Ele é um jogador de meio campo, mas não é dessa posição que o homem quer. Né? Leonardo Jardim. Então não vai ter isso aí. Muito pouco provável que tenha contratações caras, assim, como foi essa do Paquetá, Samuel Lino, 25 milhões de euros. Muito pouco provável. Se acontecer, vai ser fruto de algum fato novo, que seria uma venda e tal, alguma situação especial que apareça, mas eles nem estão trabalhando com essa expectativa, e sim tentar mapear os jogadores sul-americanos, né, que podem até não estar na América do Sul, mas que queiram voltar. Se realmente chegasse proposta boa pelo Rossi, vocês acham que o Flamengo negociaria? Vocês acham que... Porque tem saindo algumas informações sobre interessados no Rossi, né, Mauro? Não sei até que ponto. Que informações? Eu não tenho informação, não. Não tem informação, não tem informação nenhuma. É cascata, mentira, isso aí não tem nada. Gente, vamos acabar com isso. Não existe nada do Rossi. O Besiktas, houve uma consulta em janeiro. Não houve nada, não tem proposta pelo Rossi. Galera, não embarquem na onda desse pessoal. Tem gente aí que fica viajando na maionese, não tem nada disso. Tem nada disso. Luiz Araújo ontem, inclusive, surgiu antes de ontem, uma história que o Luiz Araújo tinha uma proposta. O Flamengo até ontem não recebeu nenhum contato. Mas vende o Luiz Araújo, se tiver a proposta, vende qualquer uma. Qualquer um. Proposta boa, vende qualquer um, até a Arrascaeta. Aí eu pago 30 milhões na Arrascaeta hoje e ele vai ganhar o triplo do que ele ganha do Flamengo. Vai ser vendido, ou não vai? Claro que vai. 31 anos. Se alguém oferecer um cara no tapete voador, oferecer 30 milhões de euros, e o jogador vai ganhar o triplo e quer ir embora, ninguém segura. Vai embora. Qualquer um sai. O Neymar não saiu pro time do Qatar, pro PSG, por 222 milhões, quando estava no Barcelona? Saiu. Qualquer jogador sai. Agora, não tem nada do Rossi. Aliás, quem vai contratar o Rossi depois dessa fase horrorosa desse? Até difícil, né? Até difícil. A fase é péssima. Péssima. Não tem nada disso. Não tem nada disso. O mercado do Flamengo é o seguinte, que temos 2 posições prioritárias, eventualmente uma terceira, a gente tem que tentar descobrir qual é, tal. Mas essas duas, é claro, centroavante e meia. Não há tanto dinheiro, não há dinheiro para contratações caríssimas e ponto. Se surgir um fato novo e tal, uma venda, uma situação... Por exemplo, ele pode tentar contratar um determinado jogador emprestado, os caras aceitarem emprestar. Lembrando, Pedro, Gabriel, Barbosa foram emprestados, depois comprados. Né? Então pode ser que eles consigam alguma coisa assim, vai depender do que o Flamengo vai tentar. Ou determinado jogador interessar o Flamengo, que ele quer vir, e o Flamengo fala, olha, eu não consigo pagar assim, mas posso pagar mais parcelado, e o clube aceitar, aí pode ser que role. Mas a probabilidade é menor. Tá? Entendam? Eu não estou afirmando que não vai contratar um jogador mais caro. Estou dizendo que é muito improvável. Não é o foco do departamento de futebol, porque não há dinheiro. E saídas, 2 a 3 saídas. Cebolinha pode ser que saia antes. Tem clubes interessados. Então, se houver um acordo, alivia a folha salarial e, de repente, arruma até um caraminguá, entendeu? Ó, te libero aqui, você me dá essa caraminguá aqui e tal, e é menos um salário. Aí você já com esse salário pro Cebolinha, você paga outro jogador também. Tem isso também. Tem a questão do custo que o jogador representa mensalmente para o clube. Então, pode ser que o Cebolinha saia. O Flamengo negocia. Se tiver alguém interessado, vai negociar. Luiz Araújo pode ser negociado também. Carrascal pode ser negociado. Esses são nomes mais prováveis. Qualquer um pode sair. Só que do Rossi não tem nada. Requentar essa história do Besiktas há uma ou 2 semanas, não tem nada. Aliás, tem uns perfis no YouTube. Outro dia estava falando com uma pessoa conhecida sobre isso. O cara acredita em tudo. Fala, cara, aparece um camarada com a camisa do Flamengo, sei lá da onde. Não, porque fulano, beltrano. Amigo, tu não conhece ninguém, não tem nenhuma fonte, nem jornalista não tem contato com nenhuma pessoa do clube, nenhuma pessoa do mercado, nenhum agente. De onde esse cara tirou isso? As pessoas vão lá e acreditam naquilo. Entendeu? A gente tem que falar do mercado? Sim. Mas falar o que é fato. Até tem gente que acha, você não gosta. Não, eu não gosto de falar de mentira. Falar das coisas que elas são. A realidade hoje é essa. E o torcedor tem que se acostumar com isso. Não adianta ficar dando chiliquinho depois, porque quer. E o Flamengo não precisa de tantas contratações. São ajustes. O elenco do Flamengo é muito bom. Você precisa de um ajuste aqui, outro ali, algum jogador já mais desgastado no clube e tal, que de repente precisa de novos ares. Isso é normal, faz parte do processo. Né? Em todo o recorte de uma década do Guardiola no Manchester City, com tanto sucesso, tantos títulos, todo final de temporada saía gente, né? Saía um, vinha outro e tal, ele ia fazendo ajustes, que percebe, o cara que está na reserva está incomodado, o cara que não rende aquilo que ele esperava, o outro que, sei lá, tem outras aspirações, não se adaptou de repente ao campeonato, aquele futebol, é isso, o Flamengo hoje é isso, o elenco é forte, Flamengo e Palmeiras são ajustes, gente. Então essa, como diz o André, essa dopamina, essa loucura, tem que contratar, esquece, nem faz sentido. São ajustes. E assim, ajustes não são necessariamente com contratação de jogadores super caros. Lembrando que, por exemplo, o Bruno Henrique,
quando foi contratado, não foi considerado uma grande contratação. Não foi. A grande contratação era a Arrascaeta, o empréstimo, mesmo emprestado, o Gabriel Barbosa. E o Bruno Henrique está aí até hoje. O cara entrou para a história do clube. Entendeu? Essas situações também acontecem. E encontrar jogadores que não são tão badalados e úteis é um desafio para o departamento de futebol. E isso que tem que ser cobrado, que eles encontrem esses nomes. Né? E achem jogadores interessantes que possam agregar ao Flamengo. Agora, se tem essa onda toda, então isso é cascata, um monte de mentira aí que os caras ficam monitora o tempo todo. Isso é uma realidade. Tem jogador que não quer vir para a América do Sul, o cara tá lá fora, não quer vir. E aí não tem jeito. Isso é uma agrada a limitação. comissão técnica. Porra, jogador bom pra caramba. Não agrada. O que você acha desse jogador? Não, é um ótimo jogador e tal. Então agrada a comissão técnica do time e tal. Ó, essa semana, um jornalista francês me procurou perguntando sobre o Abner e do Lyon. Ele falou, olha, aqui tem gente dando como certo que ele vai jogar no Flamengo. Aí eu perguntei, professor, do Flamengo não tinha nada. Nem é a posição prioritária, né? Pode ser que aconteça. Lá na frente que eu falei, lá já tinha gente dizendo. Agora eu pensei, de onde saiu isso aí? Ou o cara lá saiu com isso, ou alguém saiu com isso lá na França, ou alguém deu isso aqui no Brasil e os caras replicaram lá. Também acontece. Não estou dizendo que esse jogador não vai jogar no Flamengo. Nesse momento, falando, não tem. Nossa prioridade. Pois essa é a questão. Atacante, nesse momento não é notícia. Aí o cara dá. Aí ele cita esse jogador e mais 20, 30. E às vezes assim, o clube quer dinheiro. Tem outra questão. Hoje, as pessoas imaginam que o Flamengo é muito rico, então o clube quer grana, não quer emprestar. Assim, não é tão simples, mas é o trabalho das pessoas, né? Cabe a elas agora superar as dificuldades e encontrar as soluções. Mas é importante frisar, o Flamengo não está numa dependência de grandes contratações, de várias contratações. É reposição de mercado, gente. E assim, tá na hora do scout do Flamengo, da equipe que está lá, do diretor, lá do Zé Boto e tal, achar, por exemplo, aquele pontinha, sabe, que faz gol. Aquele 9, jovenzinho, tudo que pode ser desenvolvido, pode ser útil, pode entregar alguma coisa. Achar jogadores assim. Achar um Liedson, de repente, sabe, para compor elenco. Lembra quando o Liedson chegou do Flamengo, ele estava no Curitiba? Foi para o Corinthians, foi para Portugal, para o Sport e foi para a seleção de Portugal. Ele era empacotador do supermercado. Achar essas coisas assim, inusitadas. Caramba, cara. Agora, também é a mesma coisa. Se traz aí, a torcida pega no pé, aí é difícil também, né, cara? Difícil também. Agora, tipo, proposta como deu Caio Jorge, 32 milhões, muito pouco provável isso acontecer. Muito pouco provável. Tá? Porque o dinheiro foi consumido. O Paquetá, com comissões, taxas, custou mais de 50 milhões de euros, gente. Muita grana, né? E é uma oportunidade, talvez, né, Mauro, que não tinha como não perder, né? Porque se não fosse aquele momento, não conseguiria trazer mais um jogador como o Paquetá, né? Que, na verdade, se não forçasse, né, André? Não forçasse a barra, talvez nem estivesse aqui, né? Porque era uma condição única. E aí foi uma opção do Flamengo. O clube não tinha nenhum interesse em negociar com o Flamengo. Se fosse negociar, negociava com o clube na Inglaterra, que tinha mercado lá e tinha times interessados, que pagariam mais. Eles liberaram porque o jogador forçou para sair, falou, não quero ir embora, quero voltar ao Brasil, não quero mais ficar, e teve todo o problema que ele enfrentou, né? Então tudo isso dentro de um pacote, os caras, tá bom, vai nessa, seja feliz, segue em frente. E outra coisa, né? Entrou uma grana, garantiu uma grana e tudo mais, numa perspectiva de rebaixamento que se concretizou. E para o Paquetá tem um detalhe também que foi bom, né? Os salários dos jogadores do West Ham caíram pela metade com a queda para a segunda divisão, entendeu? Eu até já perguntei à pessoa do clube, o Castelano está lá, não sei se não queriam o Castelano. Vai ganhar 50% do salário dele agora. Fica menos caro para o Flamengo. Será que eles não aceitam emprestar? Eu falei, mas agora o técnico é outro também, né? Tem isso. O técnico é outro, né? Esse jogador o Felipe queria. Tem que ver o que o Jardim quer. Relutante. Mas eu queria, como você entrevistou, eu queria que você trouxesse também aí sobre esse assunto, falasse um pouquinho sobre esse assunto. Ele foi muito relutante e acho que não... Eu discordo, inclusive, de algumas respostas, aí, opinião, mas aquilo não é um debate, é uma entrevista, né? Se a gente pergunta, o cara responde, não é para ficar discutindo. E foi uma entrevista feita por WhatsApp, que foi a maneira como foi possível. Às vezes as pessoas não entendem. O ideal é você sentar frente a frente e falar com a pessoa, mas nem sempre isso é possível. Então o jornalista faz a entrevista com a ferramenta que tem em mãos. Não é o ideal, o WhatsApp não é o ideal. O ideal é você estar falando com a pessoa, né? De preferência pessoalmente ou por telefone, mas enfim, mas ele respondeu tudo, não se negou a responder nada. Eu vou publicar nos próximos dias mais importante ainda, que é uma sequência. Ao final eu perguntei a ele, podemos nos aprofundar então sobre a questão da reforma estatutária, né? O que muda? Ele sim. Eu falei, então eu vou preparar mais algumas perguntas e vou mandar e você responde. Pode ser? Pode ser. E ele já respondeu.
Agora eu vou trabalhar em cima delas, vou publicar nos próximos dias, que é uma entrevista muito longa, as respostas são longas, e é um tema muito importante para o futuro do clube, porque isso é mais importante que o mercado da bola, gente. O Flamengo está numa reformulação do seu estatuto para profissionalizar tudo. E uma das discussões são os poderes que o presidente poderia passar a ter. Serão superpoderes? É diferente do que é hoje? Essas colocações vão ser discutidas no Conselho e eu abordo essas, entre outras questões, nessa entrevista que ainda vou publicar. E sobre o ingresso, eu acho que ele relutou um pouco, eu não concordo com muita coisa que ele falou, mas é a opinião dele. Evidentemente, eu não tenho que concordar em tudo. Eu concordo com outros aspectos. Quando ele fala do Real Madrid, eu concordo. Você vai se mirar em quem? Ah, eu quero ser o Valladolid, o Elche? Não, eu quero ser o Real Madrid. Se eu sou um time grande no Brasil, eu quero me inspirar no Real Madrid. Eu quero fazer coisas que... E por que o Real Madrid? Porque é um clube associativo, não é SAF, o Flamengo também. E o Real Madrid, ele fatura cada vez mais, ele se reinventa e amplia horizontes. Então, ele mira o Flamengo no modelo do Real Madrid. Eu acho que é saudável. Você tem que mirar no exemplo, desse ponto de vista, no exemplo, né, de um clube grande. Não é que vai ser igual ao Real Madrid, claro que não vai ser. Nenhum clube brasileiro tem esse alcance. Mas você se inspira para tentar seguir esses passos de alguma forma. Aí tem algumas distorções que... Aí eu concordo, mas a questão do Maracanã, não. Até o trecho que ele fala do Procon, eu não sugeri, né, no diálogo, cobrar mais barato. Sugeri o preço igual. Você vende a arquibancada sul, digamos, a R$30, e o sócio não comprou tudo. Faltam 24 horas para o jogo, Flamengo e Vitória. Então eu vou colocar o seguinte, ó, você que não é sócio, preço de sócio para você, promoção para esse jogo, R$30, meia, R$15. O cara vai ter que fazer um cadastro no site do Flamengo, ou no aplicativo, né? Vai ter que fazer reconhecimento facial porque é obrigatório, e o Flamengo vai ter ali um banco de dados ainda mais robusto, com pessoas que têm interesse em ver jogos do Maracanã e se associar ao Flamengo, porque quem sabe esse cara não vai se associar. E você enche ali o local, você vende mais ingresso, o cara consome dentro do estádio, o chamado match day, né? Fica mais robusto. E a imagem do clube, acho que isso é o mais importante. A imagem do clube. O Maracanã repleto sempre, como está o estádio do River Plate a cada jogo. Existem alguns esforços internos do clube para melhorar isso aí, mas acho que ele poderia ser um pouco mais, aí é opinião, tá? Mais empenhado nessa questão. Acho que ele apresenta muito mais os obstáculos do que a busca por soluções. Esse é um ponto de vista, tá? Com relação a essa questão do ingresso. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho um absurdo o Flamengo jogar no Maracanã se ele está com casa cheia todo jogo. Não tem cabimento. São 70 mil lugares, 72 mil. O Flamengo só no Rio de Janeiro tem quantos milhões de torcedores? Milhões. Pelo Brasil, pessoas que viajam, mais milhões e milhões. Porra, se você tem a maior torcida do mundo, não sei o quê, você tem que jogar para estádio cheio, porra. Todo jogo. Todo jogo. Isso não significa que ninguém nunca consegue. É o contrário. Você vai ter uma rotatividade ali. Tem aquele cara que paga o sócio torcedor que vai todo jogo, tem aquele cara que não vai todo que escolhe o jogo. É o direito que ele tem. Então, vem cá. Faltam 3 dias para o jogo. Pela venda, você já sabe que não vai lotar. Né? Baixa o preço. Iguala o preço para o não sócio. Ou para o sócio da categoria mais baixa, dá uma condição que o de categoria mais alta tem. Olha, para esse jogo, você que é sócio nível 3, você vai ter vantagem do nível 2 ou do nível 1. Aproveite que é uma oportunidade. Que é retirar mais um ingresso, né? Algum tipo de vantagem, para o cara poder falar, cara, é uma oportunidade de eu ir levar meus irmãos, levar meus filhos, né? Ou outro que não é sócio, pô, a chance de eu ir no jogo tá mais barato. Ah, mas é um jogo menor. Veja bem, até o River Plate, eu tenho citado esse exemplo que o Rafael Sibila me contou essa história, de uma pessoa que ele conhece, lá em Buenos Aires, que ela é sócia do River Plate, e no pacote dela funciona assim, você vai a cada 5 jogos, você pode ir. Não importa o adversário. Então, significa que se tem uma cadeira no estádio, tá? O local, não sei se é marcado, mas enfim. Imagine uma das 85 mil cadeiras do estádio, ou lugares para uma pessoa. De repente é em pé, não sei. Tem um lugar ali. Esse lugar, para o jogo de hoje, é meu. No jogo da rodada seguinte, que for mandante o River Plate, é seu. Ó. Na outra, é do André. Na outra, é do Felipe, que está com a gente aqui fazendo a coordenação. Na outra, é de você que está acompanhando a nossa live. Aí na outra é minha de novo. E na outra é do Alan, na outra é do André, na outra é do Felipe, na outra é a sua. Ou seja, quando chegar a sua vez, irmão, você pode ter o casamento do meu melhor amigo, eu vou no jogo, porque, porra, se eu não for nesse, eu vou esperar 10 jogos para ir. E diz que a pessoa não deixa de ir no jogo. Esse é um dos modelos que eles têm lá, entre vários. Ou seja, o Flamengo tem que se aprimorar nesse sentido. Talvez aqui não dê certo, mas você tem que tentar buscar meios, é isso que eu digo. Eu sei que tem gratuidade, ele fala sobre isso, tem algumas questões que atrapalham, meia entrada, cativa, mas dá para encher mais o Maracanã. Não, eu acho muito feio o Flamengo jogar com... mas tinha 40 mil pessoas, é um belo público. Eu lotaria o Allianz Parque, sim, mas o Maracanã é maior. A torcida do Flamengo é maior. Não dá para ver aquele setor superior do sul ou do leste interditado. Isso aconteceu mais de uma vez esse ano. O Campeonato Carioca, então desce mais o preço, cara. Faz promoção mesmo, sabe?
para trazer esse povo para o Maracanã. Aí o cara vai pensar, cara, pelo menos uma vez ou outra eu consigo ir, né? Será que não vale a pena me associar? Se o cara não tem condição nenhuma, ele não vai se associar. Mas se o cara puder fazer um esforcinho, ele vai, de repente. Porque ele vai gostar da experiência. Sabe? Aí o clube tem que ter uma comunicação boa. Vai ao jogo, leva teu filho, leva teu pai que não vai há muito tempo, leva sua namorada, sua mulher, seu namorado, quem for, sei lá, vizinho. Essa é uma oportunidade para você que é torcedor do Flamengo e que não tem ido ao Maracanã. O preço é promocional. Ah, mas é o jogo do Vitória, eu quero ir contra o Palmeiras. Aí, amigo, você tem que ser sócio, pagar, né? E o cara que é sócio, ele sabe que ali é uma promoção para aquele jogo, mas no jogo grande ele sabe que não vai ter promoção, então ele tem que continuar pagando ali a mensalidade dele. Ele sabe disso, o sujeito sabe disso, né? Eu comparo a uma liquidação. É a mesma coisa, o jogo grande, opa, eu pago o plano ouro, não sei das contas, eu vou. Eu não sou nem sócio, eu fico esperando a oportunidade. Eu sou o cara da liquidação. Talvez eu nunca consiga comprar esse sapato, mas quem sabe eu possa ter. Esse é o paralelo. Eu acho que nesse aspecto o Flamengo precisa melhorar. Mas existem pessoas no clube trabalhando nesse sentido, sim, eu estou até buscando mais informações a respeito, eu acho que isso é muito importante. E atenção, a imagem do clube, sabe? O River não tem nada de bom para falar nos últimos tempos, é só fiasco. Aliás, o Di Carlo, o presidente, vai mandar 15 jogadores embora. A única coisa que o River Plate hoje se orgulha, e ele fica se vangloriando nas redes sociais, temos mais de 100 jogos com 85 mil pessoas no estádio. Lotação máxima. Mais de 100 jogos seguidos com lotação. Cara, isso é do cacete, cara, um time sul-americano. Eu duvido que não tenha um rubro-negro na face da terra que não gostaria de ver isso no Maracanã e não ficaria orgulhoso. Todos os jogos com venda total de ingressos para o torcedor do Flamengo. Lá eles têm torcida única, né? Então, lógico que é uma outra situação, mas o que eu quero dizer é vender todos os ingressos destinados à torcida do Flamengo em todos os jogos. Porque o número varia de acordo com o tamanho do visitante, aquelas questões. Sim, ele fala em dado momento, o Sul e o Norte lota sempre. O Sul não lota sempre, não. Já teve um jogo que o Sul teve até a parte superior fechada, para baixar custo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Aí você tem que trabalhar com... vem cá, vamos lá. Atrás de você aqui, ó, nessa parte superior, né, do leste, lá de lá. Nem sempre lota. De baixo o pessoal compra mais. Né? Visualmente a gente percebe isso nas transmissões. Sim. Esse aqui não vai lotar? Cara, eu vou vender esse aqui ao preço do norte. Esse é mais caro. Vou igualar o preço do norte. É uma área central. Se você quer ver o jogo num plano melhor e tal, né? Nem assim está funcionando, eu vou botar mais barato. Mas eu vou encher o lugar. Cara, você tem que negociar isso aí. O negócio é vender ingresso e encher. E aí é isso que eu estou insistindo. Cara, mesmo que a renda seja igual, mesmo que a renda seja um pouquinho menor, o estádio lotado é fundamental, é a imagem do clube, cara. Entendeu? Não é jogar dinheiro fora. É você se preocupar com isso. Tem que estar cheio, sempre cheio. O estádio do Corinthians tem uma jogada que é inteligente. Ele sempre cheio, né? Sabe por quê? Os lugares vazios estão aqui embaixo da câmera de televisão, que é o lugar mais caro. Ali não lota sempre, não. E quase não aparece. Aí dá a impressão que está sempre lotado. Lá em cima, na parte superior também, como essa do Maracanã, às vezes também sobra lugar. Quando você presta atenção, você percebe na transmissão. Que ali não lotou e tal. Então, às vezes tem 30 mil pessoas, parece estar lotado. Cabem 45 a 48 mil pessoas lá em Itaquera. Essa questão, o público do Flamengo em Vitória foi bom. Lotaria vários estádios do Brasil. Mas o Maracanã é maior, a torcida do Flamengo é maior. Então, acho que o Flamengo tem que pensar nisso. Né? Mas aí é um pouco também é uma entrevista, aquela coisa, né? Sabe como é que é, né? Responde tudo, fala das dificuldades. Mas ele respondeu, eu até elogio, porque outro dia aqui eu critiquei, já critiquei aqui em outros lugares, quando só fala com a Flamengo TV. Tem que falar com a imprensa, falar comigo, falar com outros, dar entrevista. Tem que dar entrevista, tem que ter o contraditório, tem que ser questionado. Nada contra a Flamengo TV, pode falar à vontade lá, pode falar todo dia se quiser. Mas eu acho que é importante também falar com a imprensa, entendeu? Para qualquer um, para qualquer dirigente de clube, qualquer político, qualquer pessoa que tem algo a dizer que interessa a outras tantas pessoas. E no caso, quem está na presidência do Flamengo, que tem a dizer, interessa a muita gente, que torce pelo clube especialmente. Bom, tá aí. Esse foi um corte do S1 Live. Cara, se inscreva no canal dos caras. Os caras são da hora. E principalmente o Mauro Afiado, cara, fala tudo que a gente precisa. Porque, cara, surge muita fake news e o Mauro, ele dá na lata. A verdade é essa. Muita gente querendo crescer com mentiras. Eu faço o corte dele, da Raíza Simplício, do Vene Casagrande, do Júlio Miguel Neto, os caras que são confiáveis e falam a verdade, porque tem muita mentira, muita fake news, cara. E você vê que o Flamengo, o que o Mauro vem dizendo já há alguns dias, não tem muito pra gastar, a não sei que venda. E eu ia até fazer um corte aquele do Luiz Araújo, mas ele consultou lá, não tem nada, ainda bem que eu não fiz, porque eu ia propagar uma mentira. E é isso que eu não quero. Quando eu tô fazendo o corte dele é justamente isso, propagar algo que seja verdadeiro.
Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho, deixa seu like, é importante, compartilha, comenta. Vamos elevar ainda mais esse canal. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.